Boa noite, tudo bem? Hoje é dia de finados, né? E eu vou falar sobre um Exu, guardião da passagem do cemitério, que ele chama Emiracê. Ele é o guardião das 7 encruzilhadas do Campo Santo. Eu li recentemente o livro do Rubens Saraceni, que fala da história dele, e cruzei algumas informações com outro livro que eu estou lendo, que chama Encontro com o Pai João. São 2 livros que eu recomendo muito. E o que eu quero falar hoje é sobre as emanações energéticas e o esgotamento dessas energias. E como a gente encontra nosso caminho através da naturalidade da programação do Criador. Mas antes, eu gostaria de dizer que se alguém tiver nesse dia ou nos próximos sofrendo por saudade de algum ente querido ou algum amigo que faleceu, é sempre bom lembrar que ninguém morreu, né? É só uma nova fase, uma nova jornada, uma transição. E se alguém estiver sofrendo por alguém que ficou, também vocês não estão separados, né? É sempre bom a gente ter gratidão ao Criador, principalmente, pelo planejamento feito para essa união das pessoas, para que a gente possa crescer junto e aprender junto. Então, vamos sempre lembrar disso e não encarar a morte como um sofrimento, e sim como uma passagem. As 7 encruzilhadas do Campo Santo é um portal, uma passagem dessa dimensão física para a dimensão espiritual. E o Emiracê, ele é um Exu que tem como mistério no seu 7º sentido da vida, que é o campo sexual, por isso que nos livros é muito abordado essa questão sexual, que ela está ligada diretamente à geração da vida. Então, à morte e ao nascimento, né? É um ciclo belíssimo da natureza do nosso Criador que permite a gente estar aqui encarnado e evoluindo, né? Tanto no campo espiritual quanto no plano astral, no plano físico, a gente emana energias, né? Nossos pensamentos, nossas emoções, mas também das nossas atitudes, das nossas vontades. E toda energia emanada, alguma força ou algum campo eletromagnético precisa anular elas, se elas são emanadas de forma negativa. E essas emanações, elas são anuladas, como disse, por uma força ou algum campo eletromagnético. E quem acaba sofrendo são as pessoas que acabam emanando essas energias. Por isso que é muito importante a gente se conhecer e encontrar o nosso caminho. Então eu vou trazer uma informação muito interessante do livro Encontro com o Pai João, que fala sobre 3 grandes nações que são comparadas a órgãos humanos em relação a emanações energéticas. A primeira delas não tem uma ordem específica até, tá? Mas o Oriente Médio, ele é um desses grandes pontos de emanação de energia, onde se emana muito medo por conta da tirania, das atrocidades que são cometidas. E isso, de certa maneira, se acumula e tem que ser anulado de alguma forma. Os países desenvolvidos, eles são comparados ao cérebro, que eles criam esse também medo relacionado ao materialismo, ao capitalismo, medo da perda, da perda dos materiais, né? E toda essa energia em volta desse materialismo. E os países subdesenvolvidos têm também uma emanação de medo da fome, da miséria, da pobreza. E de décadas para cá, os espíritos responsáveis pela proteção natural, dentro do merecimento, eles construíram grandes canalizadores, importando essa tecnologia de outros mundos superiores, grandes canalizadores dessas energias, né, de grandes metrópoles, cidades grandes, para tirar essa energia do planeta e sanear de certa forma. Isso de acordo com o merecimento, claro,
Mas também, se a gente parar para pensar em relação às egrégoras, que são essas grandes cidades, essas grandes nações, elas emanam energias que são acumuladas e devem ser anuladas ou limpas, né? O mesmo vale para cidades, né? O mesmo vale para o ambiente de trabalho e o mesmo vale para casas espirituais, por exemplo. Energias afins que se acumulam e têm que ser anuladas de alguma maneira. Então, eu vou abrir um parênteses e falar um pouco de arquétipo para a gente entender como essas energias do consciente coletivo nos afetam e afetam diretamente aquilo que está sendo direcionado. No estudo de arquétipos do Hélio Couto, ele fala um pouco sobre o arquétipo da galinha. A galinha, ela é um ser magnífico, né, que nos proporciona alimentos e é um bicho muito bonito. Eu particularmente acho muito bonito, mas ele não recomenda a gente utilizar o arquétipo da galinha justamente por conta das energias que estão voltadas para a galinha. Todo mundo enxerga a galinha meio como impotente, como fraca, por não saber voar, por não saber, né? Então, toda essa energia lançada para esse único ser acaba se acumulando e trazendo uma nova perspectiva, que muitas vezes não é real, né? Ela é um filho de Deus, ela é um animal magnífico, mas como tudo aquilo envolvendo o pensamento desse animal, eles não aconselham utilizar esse arquétipo. Então são ideias bem interessantes, que a gente pode fazer uma associação com, por exemplo, uma casa espiritual, ou um ambiente de trabalho, ou uma escola, ou qualquer lugar. Se todos emanarem uma energia negativa para uma pessoa ou outra, aquilo vai afetar a pessoa, aquilo vai afetar como os outros veem aquela pessoa. Por isso é de suma importância a gente ter responsabilidade sobre o que a gente emana, sobre o que a gente propaga entre um e outro, para justamente não criar essa energia negativa que vai se acumular e de alguma maneira tem que ser anulada. Então, como a gente agora entende um pouco, né, bem pouquinho em relação às energias emanadas e a anulação dessas energias, existem seres que são responsáveis, como por exemplo os Exus, por anulações e esgotamentos de energias. Então, eles atuam nessas áreas, cada um com o seu desígnio. E o Emiracê é um desses que atuava na energia sexual, que está ligado ao sétimo sentido da vida, que é a geração da vida. Durante a trajetória dele, eles falam no livro que existem os graus e os degraus no plano espiritual, que é onde você encontra o teu propósito, o teu desígnio do Criador para atuar como um servidor. Então, você pode atuar conscientemente ou inconscientemente. O problema de se atuar de maneira inconsciente é que muitas vezes você não entende o que está sendo feito e acaba cometendo alguns erros, gerando karmas, gerando sofrimento. E o fato de você estar ignorante sobre o que você deve fazer acarreta em erros. Por isso, é muito importante a gente entender o nosso papel nesse trabalho. Um exemplo de como ele atuava inconscientemente era que ele tinha a necessidade de esgotar energias de espíritos femininos que tinham desregramento energéticos relacionado ao campo sexual, e ele esgotava essas energias com certa brutalidade, porque ele tinha raiva dessas pessoas, desses seres humanos que tinham esses desregramentos e se ligavam a ele, porque o mistério dele estava relacionado a isso. Então, por raiva disso, ele esgotava de maneira brutal e muitas vezes acabava deformando os espíritos e causando mais sofrimento, para que o desregramento energético daquele ser parasse de ser em relação à sexualidade e passasse a ser a dor ou culpa, e era mandada para um outro domínio.
de esgotamento energético. Então, era um grande problema ele atuar de uma maneira inconsciente, porque ele causava toda essa dor e sofrimento. E no livro ele diz que ele conta toda a trajetória dele, e ele diz que depois de tudo isso, depois de reconhecer, ele sempre tinha uma conexão e um amor muito grande pelo Criador. É isso que é muito interessante de ver nesse livro, porque mais que ele estava fazendo algumas coisas erradas, ele tinha uma conexão com Deus. Ele tinha um amor por Deus e um amor pelos seres humanos. Ele só não compreendia e não sabia o porquê que ele tinha aquela raiva de alguns espíritos em específico. E depois ele veio a entender. Então eu recomendo que vocês leiam, tenham a própria experiência e correlacionem com as tuas experiências pessoais. Mas hoje, ao ler esse livro, eu senti uma conexão muito forte com ele, foi muito interessante. Eu pude ter a graça de Deus de conversar um pouco com ele mentalmente, e foi muito interessante essa experiência. E para isso, quando eu cheguei no final do livro, ele se coloca à disposição para ajudar qualquer pessoa que queira encontrar o seu caminho no seu grau ou degrau conscientemente. É uma maneira que ele encontrou de se redimir por todos os erros que ele fez, e ele se abre no livro para qualquer um que esteja lendo o livro. Então eu estou abrindo ainda mais esse campo para vocês que estiverem escutando, conscientemente, quiserem assumir o seu papel e encontrar o seu caminho, ele vai ajudar. É só pedir, fazer uma oração, se conectar com Deus e solicitar para ele que ele vai ajudar. Só que é bom lembrar que a gente está pedindo ajuda de um Exu, né? Então as coisas não necessariamente vão ser como a gente imagina e não necessariamente vão ser fáceis. E muitas das vezes eles trancam a nossa vida de certa maneira para que a gente encontre o nosso caminho. E, poxa, mas a gente pode se perguntar, mas trancar a nossa vida vai causar um sofrimento. Às vezes eu não consigo arrumar um trabalho ou alguma coisa do tipo, mas isso vai impedir você de cometer mais erros e desenvolver mais karmas, talvez. Nem que cause um mínimo de sofrimento, se Deus permite, eles fazem isso para te ajudar. Então, muitas das vezes, pode ser que esse processo de encontrar o seu caminho seja doloroso. A gente tem que enfrentar sombras, tem que se redimir com pessoas, principalmente se redimir com pessoas. Porque nesses graus e nesses degraus, ele é meramente hierárquico. Um degrau está no topo da hierarquia e os graus estão abaixo, auxiliando esse degrau. Um degrau pode ser o grau de outro degrau. Tudo está correlacionado. E no livro ele diz que são 77 graus à frente, 77 atrás, à direita, à esquerda, em cima e embaixo. Então são muitos espíritos que estão ligados a um degrau para exercer aquela função, que no caso dele é o ser o guardião dessa passagem para o plano astral, o guardião das 7 encruzilhadas. Esses graus que ajudam e auxiliam ele percebeu que muitos deles eram inimigos dele. Então ele teve que parar de combater aquelas pessoas que muitas vezes eram trevosos, eram espíritos malignos, né? Espíritos que estavam na sombra da ignorância, e teve que se redimir com eles para, num processo muito longo, eles se unirem para um trabalho que era de Deus, que é de Deus. Por isso que é bom a gente ter em mente que pode ser um processo um pouco doloroso, mas vai auxiliar a nossa evolução e encontrar o nosso caminho. Então, para quem ler o livro ou escutar o áudio, ele fala lá no fim, ele fala na verdade que ele se abre para qualquer pessoa que for ao cemitério e acender uma vela para ele e solicitar a ajuda dele. Só que a gente já está num outro patamar, a gente já está entendendo melhor as coisas, não é necessário ninguém ir no cemitério e acender a vela. É só você se ligar a Deus, fazer uma oração, se ligar a Ele, que Ele vai te ajudar. Ele me falou, conversando, tendo essa tete a tete com ele me falou que isso não era necessário, que era um pouco da cultura da religião, do outro tempo, e fez muito sentido, porque eu fiquei um pouco
com receio de falar esse lance do cemitério. Então eu vou deixar claro que não é necessário em nenhum cemitério acender nenhuma vela, tá bom? Basta fazer uma oração e se conectar a ele. Para ele te auxiliar a encontrar o caminho do seu degrau ou seu grau, que, repetindo muitas das vezes, envolve o perdão e envolve a reconciliação com outros espíritos. E isso muitas vezes é doloroso, né? Porque a gente fica frente a frente com os nossos erros, com as nossas sombras. E antes de fazer tudo isso acontecer, a gente precisa resolver muita coisa. Então, fica aberto aqui para quem precisar da ajuda dele. Ele falou que para ajudar as pessoas, ele utilizaria 1% do seu poder mental, então não precisem ficar preocupados que vai sobrecarregar ele, nem nada. Ele está ali fazendo de coração, uma caridade de coração. Nas últimas páginas do livro ele diz isso. Então eu só estou repassando para vocês uma solicitação que ele faz no livro que eu achei muito interessante e pode ajudar muita gente que esteja nesse caminho de despertar e de se achar o seu lugar, o seu caminho. Tá bom? Muito obrigado, que vocês possam ter paz e luz na graça de Deus.